Capítulo 86. Onimeus observava a maneira como os aventureiros-chefes treinavam os soldados novos e antigos, a corrida constante com equipamentos pesados, a maneira como faziam flexões em um quadrado para que cada par de pés estivesse nas costas de alguém. Eles trabalhavam juntos para se erguer, e os mais fracos seguravam todos os outros, uma metáfora melhor para uma cidade, um exército, uma família ou qualquer coisa. Eu não poderia ter imaginado. Todos eles se erguem juntos, ou seu potencial é limitado, na melhor das hipóteses, ou eles caem, na pior. O sargento Vargas se aproximou dele e fez a saudação que sua mestra lhe ensinara. Eles estão com uma aparência melhor, disse ele com certa confiança na voz, enquanto observava o conjunto que se chocava com espadas e escudos de treino. Parecem carne mal passada, reclamou Onimeus, mas faz parte do processo. Pelo menos alguns deles eram mais do que meros milicianos. Justo, mas pelo menos eles estão chegando lá, em algumas semanas, nós. O sargento Vargas parou quando Onimeus lhe estendeu um documento. O que é isso? Perguntou ele, com os nós dos dedos brancos pela pressão de pressioná-los. O selo de sua senhora o deixou imediatamente tenso, como se ela tivesse aparecido atrás dele no pior momento possível. Ele o abriu e leu. Ela está falando sério? Ele ergueu os olhos do documento para Onimeus e voltou a encará-lo. Onimeus assentiu com uma dúvida lenta e desconfortável. Sim, amanhã os líderes de esquadrão estarão treinando intensamente enquanto todos os outros soldados serão enviados ao banco de Pazem para abrir contas. Eles não precisariam de contas a menos que... O sargento Vargas olhou para a unidade atrás dele. Certo, eles vão ter o próprio dinheiro. Onimeus cruzou os braços diante do peito largo e velho, desafiando o jovem a duvidar de sua declaração. O sargento Vargas se aproximou e sussurrou entre dentes cerrados, mas nós somos escravos. Não se deixe escravos terem coisas, muito menos dinheiro, a menos que se queira deixá-los comprar a liberdade. Ela teria que ser louca para deixar isso acontecer. Devemos estar interpretando errado. Ele exclamou num sussurro áspero e rouco, com os olhos esbugalhados. Onimeus enfiou a mão na bolsa e tirou outro documento. Ele o ergueu, com o lacre rompido, a folha de pagamento. O saque é dividido após cada luta, distribuído primeiro por mérito, os mais bravos, os mais fortes, as condecorações especiais, depois o restante é dividido entre todos para venda e dividido por patente. Ninguém vai acreditar até acontecer, mas depois? Eles vão treinar como monstros e lutar como demônios por ela. O que ela está ganhando com tudo isso? Perguntou o sargento Vargas enquanto olhava ao redor como se algo precisasse de uma resposta desconhecida. O pagamento por cada trabalho é todo dela. Além disso, por ordem de Kaiji, estamos comprando apenas comestrans. Em uma semana, seremos notáveis. Em um mês, formidáveis. Em alguns meses, seremos imbatíveis. A capitã mercenária de Pazem será uma general mercenária, uma que pode desequilibrar tudo. Onimeus olhou para o prédio fechado onde cavalos mortos-vivos permaneciam imóveis, esperando, aguardando o dia em que ele poderia ordenar um ataque como as 50 cidades nunca tinham visto antes. Um arrepio percorreu sua espinha, o que o agradou profundamente. Freijin observava suas filhas dormirem em seu quarto, cobertas com um cobertor simples, sobre um colchão de palha bastante simples, coberto por uma pele de urso preto. A madeira também era simples, lisa, mas sem acabamento, sem polimento, sem brilho, mas era delas, o espaço delas, em um quarto na grande propriedade da patroa, onde ela estava segura, onde elas estavam seguras. Ela foi até a porta e tirou a última ordem de sua senhora, e olhou para as meninas quase em lágrimas. Leu-a novamente: vão e comprem um professor. Cada criança com menos de 12 anos terá um horário fixo para aprender a ler, escrever e matemática. Mesmo de graça, não tínhamos isso. Disse ela, o que não era a primeira vez, quando a generosidade sem precedentes lhe tocou o coração e ela passou para o próximo pedido: adquira os seguintes materiais e use a pequena construção atrás da minha mansão como um templo para o meu Deus. Ela não mordeu o lábio para se conter. Nosso Deus, minha senhora, e expulsou do coração a adoração às estrelas, antes de aconchegar os pequenos adormecidos, só um pouquinho mais apertado. Sua partida e retorno foram ainda mais tranquilos do que ela esperava.
O filho de um nobre de colarinho de ferro foi comprado por 50 moedas de prata devido à sua posição e educação, com um desconto de 10 como um acordo de clientela favorecida, e ele foi levado embora, foi o suficiente. E Freijin se viu explicando a um jovem de longos cabelos ruivos e olhos verdes qual seria o seu papel. Este quarto será onde os filhos da patroa serão ensinados. Ela passou a mão pela sala vazia. Você receberá uma moeda de prata por semana para suprimentos que estão fora do meu orçamento. O quarto ainda estava um pouco empoeirado, mas isso não explicava o olhar quixotesco em seus olhos enquanto ele olhava de um lado para o outro. Há algo errado, Loras? Ela perguntou com a testa dourada franzida. Não, não, é só que este quarto é um pouco grande, não é? Quantos filhos a duquesa Ivenor tem? Ele cruzou as mãos e acrescentou, e mesmo para o filho de um nobre, não custa uma prata por semana para materiais escolares simples, parece excessivo. Ele bateu os pés calçados com sandálias no chão, espalhando um pouquinho de poeira, o suficiente para ser visível nos raios de luz que entravam pelas janelas e iluminavam todo o lugar. A madeira do interior era levemente colorida e, como tal, parecia brilhar como o próprio sol. Por um momento, Freijin ficou sem palavras, até entender a natureza da pergunta. A resposta à sua pergunta está em quantas crianças ela comprou. Ela quer que todas sejam educadas, ela não teve filhos. Ela fechou os olhos com força e se virou, imaginando se teria acabado de mentir. Será que ela fez isso? É essa a causa da dor que vejo? É essa a razão pela qual ela me bateu daquela forma, a todos nós? Ela teve, e perdeu? Freijin ignorou a pergunta e encarou o novo professor. Ela está educando os filhos dos escravos? Uma escolha estranha, não é? Por que se dar ao trabalho? A maioria deles, pelo menos os meninos, acabará sendo mandada para os Tlaumo em algum momento. E quanto às meninas, quanta educação é necessária para esfregar um chão ou consertar alguma coisa? Ela está perdendo muito trabalho assim. As palavras de Loras foram interrompidas pelo tapa repentino em seu rosto. Cale a boca. Freijin cuspiu um veneno que o atordoou mais do que o golpe em si. Ele levou a mão à bochecha e a tocou como se não pudesse acreditar no que ela tinha acabado de fazer. Você se esqueceu de si mesmo, escravo. Você não é mais Loras, filho do barão. Você é Loras do colar de ferro da casa de Ivenor. Freijin ergueu o queixo para destacar o de bronze. Você se reporta a mim quando não se reporta a ela. E eu não vou ouvir você dizer que minhas filhas não têm futuro além disso. Ela estendeu a mão, agarrou a alça do colar de ferro dele e puxou-a em direção ao rosto. Ele se curvou e se viu encarando seu belo rosto de fúria. Este não é o mundo que você conhece. Não sei o que a senhora planeja, mas em poucas semanas eu já vi o impossível. Não pense que não vou mandá-lo de volta para o bloco e substituí-lo como incapaz para o serviço nobre. Veja em que destino você vai parar depois disso. O espectro iminente de Minas, serviços agrícolas ou pior passou diante dos olhos do jovem franzino, e a lembrança crua da perda de seu status o encarou, fervendo com a promessa de uma retribuição violenta se ele saísse da linha novamente. Certo, me desculpe. Eu não quis dizer isso, é só que não é assim que escravos são tratados. Loras esfregou a garganta quando ela o soltou. Abandone o que você sabe, terror e esperança são coisas perigosas, e eu já tive ambos nas mãos da patroa. Qual você terá depende do que ela vê em você quando finalmente se encontrarem. E para responder à sua pergunta, incluindo as minhas 3 a 30 filhos de seus soldados e servos, atualmente morando neste terreno, faça uma lista e eu pedirei a um servo que busque o que você precisa. Mas comece limpando o resto deste prédio, sozinho. Você encontrará um balde e um pano nos fundos, além de uma bomba d'água. Sim. Administradora, obedecerei, Loras disse com um olhar humilde, e partiu para se tornar o que antes era impossível de imaginar. Tain saboreou o sol em sua nuca, saboreou o vento soprando levemente, acariciando sua bochecha, saboreou o cheiro da grama molhada e até mesmo o som do chapinhar da lama por onde seu cavalo recém-adquirido caminhava. Olhou para trás, por cima do ombro. O casal de camponeses que ele havia roubado dos fundos da startup havia desistido de procurá-lo há muito tempo. Ele soltou uma risada agradável e cúmplice, e o som fraco dos resmungos enquanto a carroça e seu novo cavalo se separavam o faria rir por dias. Melhor minhas mãos do que as suas, idiotas,
pelo menos meu cavalo ainda estará comigo até eu vendê-lo. Vocês teriam perdido tudo em poucos dias. Na melhor das hipóteses, eu só acelerei o processo. Bastaram alguns dias de viagem, sem incidentes e simplesmente tranquilos. Ele saboreou cada momento da partida de Pazem, pois era mais uma prova de que havia conseguido o que pretendia, com uma grande quantidade de informações para acompanhar. Mas nenhum momento era melhor do que encarar novamente as grandes muralhas altas de Kaizen, com 4,5 metros de espessura, se fossem 5, e com balistas encantadas a cada 20 metros, o grande portão duplo na frente era a definição de segurança. Além dele, havia 2 muralhas internas e um último refúgio na forma do castelo da princesa. Podia abrigar 1/3 a mais de pessoas do que tinha. Ele passou pelo portão. Os soldados eram mais numerosos do que Tain esperava a princípio. Eles não lhe deram atenção, mas então, ele pôde descartar isso como menos um efeito de seu próprio talento natural e mais algo como todos estão relaxados porque vencemos a maldita guerra. Ele seguiu até o palácio sem pressa. As ruas pavimentadas da colina estavam mais limpas do que nunca graças ao grande número de novos servos comestram para fazer o trabalho, e pela primeira vez em muito tempo, ele não se viu com esgoto até os tornozelos. A cidade de Kaizen era única por ter sido construída em oitavos, e não em quartos. Cada oitavo era disposto de acordo com o curso natural da colina a partir da qual o castelo se estendia. Os edifícios de pedra de Kaizen eram únicos por, ao contrário das muralhas de granito cinza, serem feitos de pedra vermelha escavada em uma das paredes do cânion próximo à cidade, onde o longo rio fluía desde tempos imemoriais. Quando o sol atingia Kaizen no ponto certo, a cidade brilhava como o céu prometido. Pela fé dos observadores das estrelas. Foi através daquela beleza tênue e brilhante que ele atravessou as ruas, passando pelo distrito do mercado e chegando ao distrito nobre. Ao chegar ao palácio, simplesmente pegou uma carta e a estendeu ao guarda. Um momento depois, ele estava a caminho do santuário da princesa Isaura. Poucos minutos depois de deixá-lo, o guarda que o trouxe já havia esquecido porque ele tinha ido aos seus aposentos. Ele colocou a máscara para esconder o rosto e bateu. Entre, uma voz suave e feminina chamou. Tain obedeceu, fechando a porta delicadamente atrás de si, sozinho com Albin e Isaura. Tain curvou-se educadamente. Minha princesa, eu tive sucesso, mas perdi a maioria das sombras vermelhas, não que elas tenham importado. Selecionarei uma nova leva de criminosos para o mesmo propósito na próxima vez que visitar a cidade. Os cabelos verdes da princesa Isaura nem sequer balançaram, tamanha era a serenidade com que ela assentiu em reconhecimento. Faça seu relatório, então. Tain fez exatamente o que ela disse, relatando a riqueza, as compras de escravos que estava fazendo, o status de nobreza, e parou na discussão de Bracer. Ele era um poderoso chefe mercenário. Ela o derrubou? Os olhos negros de Isaura se voltaram para onde o velho conselheiro élfico negro, Albin, permanecia calmamente à sua direita. Minha princesa, antes de Bracer cair em desgraça pública, ele era praticamente igual ao príncipe Sado em combate. Sado matou 100 dos nossos homens sozinho na Batalha dos Campos de Comestran, mas isso é pouco relevante. A voz envelhecida de Albin era hipnótica em sua profundidade suave. Isaura não pôde deixar de ouvir seu conselheiro mais antigo e confiável. Explique, perguntou Isaura. Estou velho, minha princesa, muito velho. Ele acariciou os longos cabelos brancos que lhe caíam pelas costas, descendo até a frente, para cobrir o peito, dando ênfase. Eu reconheço ambição quando a vejo, e essas são as marcas da ambição. Acredito que a perturbação da economia de Pazem e a compra de terras e escravos por ela sejam atos deliberados e calculados. Ele coçou o queixo pontudo, pensativo, e fechou os olhos para se concentrar em seus pensamentos. Então isso a torna um problema para Pazem. Devemos ignorar o pedido do príncipe Rajen, ou pelo menos enviar-lhe uma recusa, disse Isaura abruptamente, suas mãos humanas esguias e jovens acariciando o braço da cadeira ao sentir a desaprovação de Albin. Albin finalmente terminou de pensar e respondeu com seu ritmo lento e comedido, que revelava sua idade pela voz e sua sabedoria pelo que dizia. Não, acho que deveríamos fazer o oposto. Deveríamos vender a terra que adquirimos, não podemos cultivá-la, não podemos defendê-la. É muito longe e estaríamos convidando o desastre para o nosso povo se instalássemos alguém lá.
Íamos vendê-la de qualquer maneira para cidades mais próximas. Em vez disso, sugiro que a vendamos, mas apenas em troca de algumas dessas novas moedas estrangeiras, derretê-las para termos uma reserva no tesouro para a próxima guerra. Vender tudo para Pazem para que eles vendam tudo para ela? Isso lhe daria um terço das ruínas de Comestra, além das terras ao redor. O que ela poderia fazer com tanto? A voz jovial de Isaura subiu uma oitava e a tensão se manifestou na forma como seus dedos apertavam o braço da cadeira. Tain, quanta riqueza ela tem? Perguntou Albin, apenas para se surpreender quando Tain fez uma reverência. Isso eu não sei. A escrava que capturamos parou de falar assim que sua dona voltou, disse Tain, e explicou os eventos como os conhecia. Isso é preocupante. A maioria dos escravos faria qualquer coisa pelo que Tain estava oferecendo, ela não? Pode ser algo isolado, como eu, comentou Albin, tocando a coleira de bronze com etiqueta roxa em seu pescoço. Eu não quero te deixar, eu amo esta casa há 1000 anos. Albin, você não precisa ir embora, eu só. Isaura estendeu a mão e pegou a dele num movimento repentino de agarrar e segurou-a com força, só para ele interromper sua princesa. Nunca, ele disse com absoluta determinação, e o assunto desapareceu, permitindo que ele seguisse em frente. Devíamos tentar levar outro que ela teve, ou pelo menos testar as águas, talvez verificar se poderíamos comprar a liberdade de um deles, para ver se eles iriam ou desejariam ficar. Admito que estou preocupado, porém, lealdade é perigosa, as pessoas agem por lealdade da mesma forma que agem por ódio ou, pior, amor. Por enquanto, a perturbação está confinada a Pazem. E pode continuar assim se ela fizer mais inimigos, mas devemos preparar o terreno para alguma forma de oposição. Vá em frente. Termine seu relatório. Tain, Albin acenou com a mão por trás das costas, para a frente, convidando a continuação. Tain fez o que lhe foi ordenado, relatando tudo o que descobriu, até o momento de sua partida. Você fez um trabalho maravilhoso, como sempre, Tain, um verdadeiro tesouro de Kaizen. Não temos palavras para agradecer. Minha princesa, contanto que me pague o suficiente, aceitarei até o mais insignificante dos agradecimentos. Tain curvou-se profundamente, com a mão na cintura e um sorriso ganancioso no rosto. Você sempre pode contar com ambos, contanto que forneça resultados como esse, Tain. Isaura respondeu com calma e cortesia. Ela olhou para Albin. Redija uma carta de venda ao príncipe Rajen, por todas as terras que nos foram cedidas, dentro e fora do que era Comestra. Além disso, garanta que Tain receba um bom pagamento antes que sua máscara caia novamente. Imediatamente, minha senhora, Albin respondeu com a mesma calma, e com um Tain mascarado a reboque, deixou o escritório para recompensar Tain, o incognoscível, por mais uma missão bem-sucedida. No entanto, enquanto se dirigia ao dispensário do tesouro, uma dúvida persistente sobre o desconhecido o atormentava, principalmente a natureza amplamente desconhecida da mão da qual o cativo falava. Tain é perigoso porque permanece incognoscível. Nesse sentido, todo estranho é tão poderoso quanto ele. Até que o conheçamos, o último novo predador a entrar em nosso lago tornou-se um dos 3 grandes contrabandistas, e este o derrubou. Tudo isso significa um novo problema. Eu odeio novos problemas. Eu realmente odeio novos problemas. A linha de pensamento de Albin não mudou de onde havia parado até que ele adormeceu, e os pensamentos não o perturbaram mais naquela noite.